Porque a LDO foi aprovada pela Comissão Mista de Orçamento e ali está dizendo que sim, a meta é déficit zero em 2024. Eles conseguiram ajustar algumas coisas em relação ao repasse de emendas, serão 37 bi obrigatórias, o restante das 48 não seriam obrigatórias, que são para as comissões, conseguiram negociar isso, mas a gente está falando de déficit zero perseguido pelo governo federal. Então ele colocou a meta difícil para ele mesmo. A gente falou aqui várias vezes... Não vai ter. Era 1% de déficit nesse ano. Não vai ter. 0%, ou seja, equilibrado no ano que vem. Falamos aqui, não vai ter. Se não tem nesse menos 1, quando você tem que chegar a 0 e você pega menos 2, já é o dobro do esforço. E não tem o esforço fiscal para gastar menos. O esforço fiscal é para arrecadar mais. Então você vai diminuir a atividade econômica porque pressiona muito e a arrecadação está caindo. Sim. E eu, de novo, eu concordo com Alan. Lembro claramente dos indicadores da Dilma Rousseff. Era gasto público lá em cima e quando você começa a ter um problema de arrecadação porque a atividade econômica diminui, tem muita gente que está sendo demitida. Muita gente que está sendo demitida. Quando você tem uma pessoa na audiência, ou você foi demitido ou alguém foi demitido, o que faz? Evita gastar. Pelas dúvidas, seja demitido, tem que guardar. Aí você evita gastar. A atividade econômica diminui, a arrecadação também, e o gasto continua alto. Não vai ter equilíbrio fiscal. Não é uma questão de negativismo. É realismo. É isso que eu queria entrar. Luiz Felipe Dávila, eu gostaria então que você explicasse para a nossa audiência de que forma, ou por que você também não acredita nisso, sem o ingrediente do pessimismo. Bom, por essa razão. O Segredo explicou muito bem. Pensa o seguinte, a atividade econômica cai, o rombo que você herda desse ano é gigantesco. O governo está acreditando numa previsão de receita que não está acontecendo e o governo não fez nenhum esforço para cortar gasto, que é o que ele pode controlar. Aí sim, isso ele pode controlar. Então, não vejo como a gente pode equilibrar o orçamento. E outra coisa, pé no acelerador desse déficit previdenciário crescendo, gasto com o pessoal cresceu, transferência para a saúde e educação cresceu, reajuste do salário mínimo, tudo isso está impactando. Então, nós estamos colocando o pé no acelerador a todo vapor, no gasto, e nós não estamos fazendo nada para equilibrar as contas, a não ser rezando para os céus de que as receitas vão surgir dessas contas maravilhosas que burocratas estão fazendo em Brasília. E é óbvio que não vai acontecer. Gani. Não, é verdade. Todas as medidas em cima do lado do gasto público, a volta do protagonismo dos bancos estatais, isso também me preocupa bastante, porque são taxas de juros artificiais abaixo do mercado. Essas taxas são subsidiadas com o dinheiro da sociedade, então também é um problema fiscal. Por isso que eu insisto num ponto, é exatamente a mesma fórmula keynesiana, desenvolvimentista, adotada durante o governo Dilma. E a gente viu o final desse filme, esse filme não foi nada bom, numa situação fiscal que é pior do que aquela do primeiro mandato do governo. E aí, Piperno, eu te passo a mesma pergunta, por que você argumenta contra os nossos amigos aqui de que isso não é um repeteco de Dilma? Claro que não. Primeiro porque o timoneiro é outro, muito mais hábil, muito melhor, muito mais experiente, muito mais tudo, né? Não há o que se comparar. Segundo, há uma melhoria em diversos indicadores. Mesmo o fiscal, que hoje não é bom, está longe de ser desastroso e com tendência de melhora para o ano que vem. Há bons projetos em todas as áreas. É que sobre isso fala muito pouco. Pegar um caso aleatório. Toda vez que você fala de projeto, Dávila olha para você... No ano que vem, por exemplo, estão previstos aí tá acabando o nosso 12 licitações de rodovias federais. 12. Hoje, por exemplo, vocês pegam aí o valor, o ministro dos Portos falando em licitações aí, em concessões de mais de 20 portos aí para os próximos tempos, até 2026. Então, o projeto Rota da Integração com financiamento externo. Então, é óbvio que isso também vai contribuir com a atividade econômica e com a arrecadação. É só um número final para a audiência lembrar que não tem nenhum país emergente que tem uma relação dívida PIB de 70% do PIB. É a gente, pronto. Então, como é que isso é bom fiscalmente? Depende. Essa conta é contestada pelo André Lara Rezende. Até porque não há nenhum país aqui do nosso nível que tenha, por exemplo, 350 bilhões de reais em reservas. E isso tem que entrar no cálculo.